Sejam muito bem-vindos ao Pod Onyx, o podcast da Onyx Assessoria Contábil. E hoje vamos entrevistar o nosso grande e querido amigo Marcelo Paz Jardim e vamos falar sobre dados, processos e gestão de pessoas associados e como isso se torna o tripé para as empresas crescerem com segurança. Pois é, Marcelo é empreendedor e especialista em transformação digital no ecossistema contábil, com quase 20 anos de experiência conectando contadores, tecnologia e processos. Fundador do Parceiro do Contador. E, além de tudo, ele já participou da venda e implantação de cerca de mais de 10 mil sistemas de gestão contábil e empresarial. É mentor e estrategista de escritórios contábeis, com foco em eficiência, compliance e crescimento sustentável. Defende que a tecnologia só gera valor quando está alinhada às pessoas e à estratégia de negócio. E eu vou começar fazendo a pergunta do tema inicial do nosso bate-papo, Marcelo. Quando você fala de dados, processos e pessoas, que isso se torna o tripé de decisões empresariais, como fazer isso com segurança? Tudo bem, André, Michele, bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, fiquei bastante surpreendido e feliz, né, com o convite. Bom, André, tem esse tripé, né? A gente vai falar de outros, por exemplo, a parte do compliance é um quarto, e tem outros, né? A questão fiscal, mas quando nós falamos de qualquer organização empresarial, especialmente, são os três tripés principais, né? Pessoas, processos e sistemas. E o deles, mais importante, o mais fundamental, tudo passa pelas pessoas. São as pessoas quem utilizam, manipulam o sistema, são as pessoas que criam e utilizam, fazem os processos acontecerem, ou transformam, melhoram, né? Então, desse tripé, o mais importante, pessoas. É o que fundamenta, né, todo e qualquer bom negócio. Tá. E você falou, Marcelo, que então o mais importante são as pessoas nesse processo, né, de Sim. dados, tecnologia. Mas o que você considera que é mais negligenciado pelas empresas? Também são as pessoas, já que elas que detêm daquele conhecimento para poder, né, utilizar aquele sistema, aquele processo tecnológico? Pois é. A negligência, na minha percepção, ela é involuntária, porque acho que todo mundo tem a percepção, ou quase todo mundo tem a percepção de que, né, as pessoas são a parte mais importante. As pessoas, quando a gente fala, os próprios sócios, os colaboradores, os clientes, os fornecedores, ou seja, são as pessoas. Mas eu acho que a parte do treinamento, a parte de capacitação, desde o momento da escolha correta, né, que é a parte do processo de seleção e recrutamento, geralmente os empreendedores ou não têm uma cultura forte, uma cultura consolidada, escrita, então não busca as pessoas, não faz esse treinamento, essa capacitação e o acompanhamento delas baseado na cultura da empresa, ou simplesmente ignoram a cultura da empresa e contratam pessoas para poder exercer uma função sem fazer essa relação ou essa correlação. Então, sim, acho que a parte que, especialmente, né, André, pequenos e médios empresários, acho que por todo um histórico, por toda uma cultura também aqui que a gente tem no Brasil, a parte que acaba sendo mais negligenciada de atendimento, de suporte, de desenvolvimento, são as pessoas. É o treinamento das pessoas. É a capacitação das pessoas. Pronto, aí vamos lá. Nós vamos criar um cenário hipotético. Nós temos uma empresa de prestação de serviço, por exemplo, ela contém dados para poder prestar esse serviço a um determinado cliente. Ela precisa de ter processos para que esses dados sejam convertidos numa linha Twain para poder fazer a entrega. Mas você tem dados, tem processos, mas você precisa de pessoas para poder fazer isso. E muitas das vezes, no mundo que nós estamos vivendo hoje, o investimento em tecnologia está sobrepondo até a contratação de mão de obra
de pessoas. Então, onde é que você vê, assim, realmente, onde é o gargalo que impede de que empresas que investem em tecnologia não alcancem os resultados que eles esperam nesse investimento? Então, e aí vem o ponto, pessoas, né? Hoje, de fato, o custo né, com a tecnologia, a gente já vem, vamos falar de contabilidade? Em algumas empresas de contabilidade, ela já vem superando. A gente já vê empresas de contabilidade no mercado que elas têm mais pessoas da área de tecnologia do que propriamente da área de contabilidade em si. E o custo com tecnologia ele vem subindo. Ou seja, hoje você é uma empresa de contabilidade normal, pequena, de médio padrão, aí ele não utiliza menos do que 10 sistemas. Vamos lembrar que hoje as ferramentas do Google, ferramentas que hoje pessoas não encaram como ferramentas, hoje são essenciais e ela tem um custo e precisa ser bem utilizada e são normalmente descaracterizadas pela empresa. Eu estava falando com um contador esses dias e a gente estava falando sobre compartilhar os dados e eu estava falando então se eu podia fazer isso pelo Google Drive, porque ele não tinha uma conta, ele não sabia manipular. Enfim, isso ainda é bastante comum. Então, investir em tecnologia sem antes entender como é o clima organizacional, qual é a cultura daquela empresa, sem preparar as pessoas para poder receber as tecnologias, André, é o que a gente encontra aí como um dos principais erros dentro das organizações e, falando de contabilidade, um dos principais erros, porque os empreendedores contábeis eles estão sendo bombardeados por empresas. Eu sou da época, você conhece, né? Que uma empresa de contabilidade escolhia uma empresa como fornecedora do seu software principal e só tinha ele, né? Naquela época, Excel tinha, mas não era um pacote, tinha o Word, né? PowerPoint muito pouco usado, era o Word e hoje não, a gente vive num mundo totalmente diferente e o contador está sendo bombardeado por mais de 300, 400, 500 empresas diferentes oferecendo soluções diferentes ou semelhantes que resolvem problemas específicos, né? O contador ele é uma pessoa técnico, conservador, mas ele tem uma cultura de usar tecnologia, entretanto, ele não faz um raciocínio muito lógico sobre... Eu sou um vendedor de soluções, eu ligo lá para o André e chamo ele para apresentar uma solução que resolve uma parte do problema dele. E normalmente ele aceita o convite, ele fica entusiasmado com a solução, mas ele toma uma decisão um pouco impulsiva e não racional sobre a aquisição. Sobre, primeiro, o problema que esse software resolve, como é que eu executo ele hoje? Quem executa? Quanto tempo eu levo para fazer esse trabalho? Então, ou seja, ele não mede aquilo que está sendo feito, a tarefa que o software vai executar. Para ele entender, então, quanto tempo ou quanto de dinheiro aquele software vai resolver para ele do dia a dia. Aí, então, ele não faz essa conta. Depois, ele não faz um bom plano, né, para tomar essa decisão. Ele não faz um bom plano para implementar, quem vai implementar, qual o grau de adesão, de aderência, quem são as pessoas que precisam fazer aquilo, quem é o responsável por fazer. Entendeu, André? Uhum. Então, isso tudo... Então, nós vamos em empresa de contabilidade, vemos um acúmulo de ferramentas, é muito comum a gente ver ferramentas sobrepostas, né? Tem ferramentas que já tem no sistema nativo, mas não funciona. Não funciona ou não colocaram para rodar. Você está me entendendo? Onde as pessoas quem implementa os processos, que criam os processos, então a gente precisa entender como a informação chega do cliente, que é o que você estava falando, uma indústria, né? Contabilidade é uma indústria. Ela tem um comportamento, ela trata informações, ela processa informações, né? E ela tem que devolver um produto bem acabado, perfeito, sem erros, sem atraso, e a contabilidade tem uma capacidade incrível de fazer isso. E ela se torna mais incrível ainda exatamente pela falta de organização e dessa cultura organizacional, né? Mas a novidade é que isso está mudando, André. A gente vê isso na Onyx, né? A gente vê vocês lá fazendo consultorias, a gente já trabalhou lá com vocês,
né? E a gente vê vocês trabalhando muito isso, tá mudando, isso é uma boa novidade. É verdade. Agora, Marcelo, muitos empresários ainda veem a contabilidade como o contador trabalha para o governo, né? Cumprir somente aquelas obrigações fiscais. E mesmo utilizando já o processo da tecnologia dentro do escritório contábil, os empresários não conseguem visualizar. Então, de qual forma a gente pode transformar esses dados, esses processos dentro da área contábil para transformar uma obrigação fiscal em uma ferramenta realmente estratégia? Utilizar desses dados, utilizar dessa tecnologia para ser uma contabilidade mais estratégica, uma contabilidade consultiva. Então, e aí é legal a gente contar um pouquinho de história, né? Principalmente para o público de vocês aí da Onyx, os seus clientes. Isso é uma questão cultural, infelizmente não é um problema na Onyx, não é um problema em Salvador, não é um problema aqui na Bahia, é um problema no Brasil e alguns outros países. Aqui a gente tem algumas características e tem motivos, acho que tem motivos muito, são motivos antigos, né, e que fazem com que esse inconsciente, né, empresarial diz que o contador é o mal necessário. Ele confia. Um cliente da Onyx, a sua média de clientes lá, eu tenho certeza, clientes de 10 anos, de 20 anos, né? Eu tenho certeza que tem cliente com mais de 20 anos lá, né, André? Quase mais velho do que eu. É. Meu Deus! Hoje ele tá engraçadinho, né? Então, ele confia, ele gosta do André, ele gosta do Lorival, ele gosta do serviço da Onyx, legal, confia. Só que se ele não fosse obrigado a ter uma contabilidade, ele não teria Onyx nem nenhuma. Então aí vem esse negócio, né? A contabilidade é o mal necessário, o contador, isso tem uma parte de verdade, né? Porque a maneira com que, especialmente aqui no Brasil, os governos tratam a questão fiscal, complica o cenário contábil e fiscal, faz com que as empresas foquem exatamente na parte da legalidade, né, na parte fiscal, na parte de folha de pagamento, tá? Que são obrigações que a contabilidade assumiu há muito tempo, mas não é a função principal da contabilidade. Na verdade, a função principal, como Lopes Sá, né, já dizia, o contador é o cientista da riqueza, ele é o cientista da prosperidade das empresas. Então, ele faz o fiscal, ele faz a folha de pagamento, mas a contabilidade é desprezada, né? E aí vem esse grande problema. E aí tem várias questões, a maneira com que os contadores se comportam, o valor que cobram, ou não cobrar um valor, cobrar um preço como se fosse um despachante por um serviço que hoje praticamente dá para se automatizar, que não é o mais importante. Contabilidade é aquele serviço que lá ou cá, barato ou caro, uma grande, uma média, uma pequena contabilidade realiza, né? O fiscal e a folha. A parte é o commodity, é o milho, é o açúcar, é o petróleo, todo mundo tem que ser igual, né? Agora, o que difere as contabilidades, o que difere o serviço é a maneira com que ele entrega, mas é na informação contábil, né? Na informação gerencial. Então, o empresário ele vê muito o contador como aquele cara que é para entregar as obrigações para o governo. Então, ele está pagando um serviço para a Onyx fazer para pagar uma conta para o governo, ou seja, ele é funcionário do governo, né? Ou ele está trabalhando para o governo. Então, essa associação ela acaba criando esse clima um pouco pejorativo e que, infelizmente, uma grande parte dos empreendedores, dos empresários não sabem fazer esse bom raciocínio, né? O legal você percebe clientes que têm um pensamento diferente, que valorizam o trabalho contábil, que valorizam a contabilidade. A realidade nessas empresas são diferentes, né, André? Uhum. E aí é onde está o desafio hoje. Eu vejo vocês aí buscando implementar essa cultura dentro das empresas, né? Então, acho que isso é que faz a diferença, Michele. Ou todo esse problema é que criou, né, toda essa cultura, né, ou anticultura, na verdade, né, é que criou esse inconsciente aí empresarial de que o contador é um mal necessário, né? Vamos lá, Marcelo.
Existe um jargão aí que se fala que o empresário precisa matar um leão a cada dia. Ou seja, ele precisa tomar decisões constantemente, diariamente. Só que para ele tomar decisões enquanto empresário, ele precisa de dados. E muitas das vezes esses dados são equivocados. Ele precisa tomar uma decisão na área financeira, na área de vendas, na área de marketing. Ele precisa de dados justamente para tomar decisões muito mais assertivas do que com base em dados que não refletem a realidade. Partindo desse pressuposto de que os dados corretos trazem um retorno maior com relação a essas ações e essas atitudes, como você vê a importância de dados, mas dados corretos? Então, André, tudo para você ver, o assunto se interliga, né? Eu vou trazer aqui um pouquinho da experiência que a gente tem, né? Você sabe, esse ano a gente está fazendo 20 anos trabalhando para vocês, para o segmento contábil. Numa primeira etapa, nós vendemos e implementamos as soluções para vocês, né? Durante 10 anos lá na Domínio Sistemas. Depois nós mudamos um pouco e começamos a vender e implementar as soluções para os clientes através de vocês, através dos contadores. E aí a gente falou da negligência do empresário para com, né, você vê nos Estados Unidos o contador, ele é a terceira profissão mais importante, né? É o médico, o advogado, é o contador, depois vem engenheiro, depois vem outras profissões, né? Contador talvez seja até no segundo lugar, né, nesse grau de importância em países mais... Então, o empresário brasileiro, ele negligencia-se da própria informação. Veja, você sabe o quanto é custoso vender, mais do que vender, depois implementar. Quantas vezes a gente fez uma venda de um sistema empresarial, um RP para uma empresa e a implantação fica no meio do caminho. Na grande maioria, ele não implementa a solução como um todo. Ele usa ali para emitir as notas, para fazer as coisas que são obrigatórias. Ele negligencia até a lisura com o estoque dele. Imagina, você tem um mercadinho, vamos pegar o mercado, tem muitos produtos, muitos itens, ele compra, então praticamente todo o ativo dele, né, tá ali, o lucro dele está ali no estoque. Então ele compra, ele não sabe em que medida ele compra de uma forma... Porque o empreendedor brasileiro, normalmente ele começou a empreender por necessidade ou por oportunidade. E não tem nenhum erro, isso isso acontece em outros lugares. O problema, ele é um bom vendedor, ele é um bom técnico, ele sabe fazer um bom serviço, mas ele não tem uma educação financeira, ele não tem uma educação administrativa, empresarial, né? Então ele tem o dom. E aí ele faz essas coisas, ele compra, ele negocia, ele vende, ele não estuda a margem do lucro que ele tem do serviço, ele não entende quanto que ele colocou, quanto que ele agregou de tempo, que, né, o tempo dele é dinheiro para ele poder fazer a venda daquele produto ou daquele serviço. Aí vem um ponto, né, André? Você consegue... Aí eu me permito uma pergunta. Quantos clientes você tem? Você tem uma carteira de clientes grande. Quantos clientes você tem que te procuram para te ajudar na formação do preço do serviço ou do produto dele? Menos de 10%. Entendeu? Tá aí, tá a resposta. Né? Então ele se negligencia de formação, ele vai lá, ele vai no concorrente ver quanto custa, ele coloca, eu quero ganhar 50% em cima, ele olha o saldo da conta corrente e vê se no final terminou, se tem dinheiro sobrando ou se faltou dinheiro, ele precisou colocar dinheiro, né? Então... E em cima disso que você falou, a gente percebe isso claramente. Eu não sei se é por um tipo de, sei lá, de egoísmo, de egocentrismo ou de vaidade, mas muitos empresários, eles não fazem o estabelecimento do preço que efetivamente eles devem vender em cima de uma composição de custo, mas simplesmente negligenciam essas informações e para não saírem do mercado, eles determinam o preço com base no concorrente.
Exato. Só que o concorrente, ele tem uma estrutura, ele tem uma estratégia, ele tem uma percepção de valor, ele tem outras variáveis totalmente diferentes daquele negócio em específico, de apesar de eles serem colidentes, né, coincidentes, mas isso não significa que o mesmo preço pode ser adotado por ele. Mas eles fecham os olhos e não, eu tenho que me manter no mercado. Só que ele pode estar construindo um prejuízo, um passivo, uma dívida tão grande que em algum momento ele não vai ter como pagar aquilo e ele vai tornar o negócio dele totalmente insolvente. Então, informações, dados, processos, pessoas são realmente de extrema importância para poder fazer com que o negócio realmente alavanque e cresça de forma sólida. Então, essa sua fala foi bastante importante com relação ao estabelecimento de preço. E veja outros problemas, né? Você vê, vamos de novo o mercadinho, né? Ele vai lá e tem todo esse trabalho, tem todo esse custo. Será que ele não sabe? Porque todo mundo sabe que produtos somem da prateleira, que ele mesmo vai lá, ele pega uma lata de Coca-Cola e leva para casa bebendo, ou seja, coisas acontecem e ele não se dá conta disso, ou ele não quer se dar conta disso. Ou aquele problema, né? Ele quer pagar menos imposto. Então ele abre mão de ter uma boa gestão, de ter uma boa organização, de ter processos eficientes para não ter erro, porque ele acha que dessa forma, qual é a palavra? Ou qual é a frase? Se eu pagar todos os impostos, eu não sobrevivo. Meu concorrente vai vencer, não é verdade? É verdade. E quantas vezes, e mercadinho é bem característico, né? Quando a gente implanta um sistema, a gente encontra lá no meio do caminho, no final da implantação, um problema de caixa, um estouro, um desvio, alguma coisa muito séria, e normalmente é alguém até da própria família. É o que você disse, né? Não adianta somente ter o sistema, implementar um software, ter um controle mais tecnológico, que só não tem pessoas capacitadas. Exato. E pessoas realmente que queiram gerir esse sistema para poder dar resultado. Exato, né? De treinar, primeiro processar bem essas pessoas, explicar como é que as coisas têm que acontecer, como o atendimento tem que acontecer, né? Que tudo tem que ser processado, as informações têm que estar dentro de um sistema, tem que estar, né? Tem que funcionar, enfim, o Brasil é especial, né? As pessoas precisam utilizar a tecnologia ao seu favor. Exato. E os processos, né? E criar, porque é muito bonito, criar processos. Espera aí, são coisas simples, né? É coisa do dia a dia. Eu sou um pequeno comerciante, o que eu faço primeiro, de quem eu compro, como é que começa a minha rotina, como é que eu recebo as informações, ou como é que eu recebo os produtos, como é que funciona o meu processo de transformação, ou como é que funciona o meu processo de atendimento, como é que eu tenho que vender, qual é o padrão, né, de venda, o que eu tenho que fazer para vender de forma, né, e todos os dias de forma constante, como é que eu tenho que apurar esses resultados, como é que eu tenho que então fechar o dia, como é que eu tenho que fechar esse caixa, como é que eu tenho que fechar esse mês, né? E aí a gente volta para o contador. O contador, a contabilidade tem praticamente todas essas informações, né? Tudo passa por vocês. Mas aí vem de novo a pergunta, né? Quantos empresários se utilizam de forma estratégica do contador? Pois é. Marcelo, dentro dessa linha ainda aí dos processos, né? Vamos pegar, por exemplo, um mercadinho, como você relatou aí anteriormente. Para um produto ser vendido lá, né, na prateleira e chegar até o caixa, desde o momento inicial até o final, ele passa por várias etapas, por vários processos. Sim. Processo de compra, processo de alimentação de informação no estoque, processo de conferência, processo de deslocamento desse produto para a prateleira, etiquetagem. Existe toda uma demanda de etapas que devem ser concluídas até chegar efetivamente na mão do cliente. Sim. Você vê processos como algo burocrático ou você vê o processo como algo necessário? Porque a gente sabe que existem processos que demasiam muito tempo e todo negócio ele precisa ter resultados. E ter fluidez. E quando você demora muito nesse processo, consequentemente, você tem um resultado não tão rápido. Até que ponto o processo ele trava ou destrava realmente um negócio?
Pois é, eu acho que isso também, isso acho um dilema que passa na cabeça do empresário, porque ele quer vender, né? No final das contas, ele quer vender e quer ver o resultado, e isso é bacana, isso é positivo da parte do empreendedor, e processos demais acaba realmente travando o processo, ou travando o crescimento da empresa, né? Se a gente pensar de uma forma muito cartesiana, engessada, né? Agora perceba, você falou de processo. Hoje, somente agora com essa questão da reforma tributária, né? Como é que eu desprezo esses processos que você falou? Como é que eu desprezo fazer uma configuração correta, fiscal dos meus produtos, porque eu posso estar pagando imposto a mais e estou deixando dinheiro na mesa, eu posso estar pagando algum imposto errado, a menos, e aí eu também vou ser penalizado e em algum momento ter algum tipo de desembolso, de um prejuízo inesperado, né? Então, não, eu vejo como algo salutar. Eu fiz um treinamento uma certa vez e a comparação era de um prestador de serviço de manutenção de ar-condicionado aqui e nos Estados Unidos, né? Vocês têm escritório, a gente é vizinho ali, e você chama alguém para de vez em quando começa a cair a aguinha e tal, e aí você chama o prestador de serviço, ele vai lá, te faz uma visita, aí ele vê qual é o problema, aí ele fala que vai voltar para poder resolver o problema, aí quando ele volta, ele descobre que tem uma outra peça ali que está faltando, então fica ali parado alguns dias, ele volta, enfim, ele vem ali no mínimo 3 vezes, né, para poder fazer aquele trabalho, ou em média 3 vezes, certo? Processo. Então, nos Estados Unidos, ou você chama um profissional desse, geralmente ele trabalha meio que sozinho, ele tem uma van, ele sabe, ele tem todos os equipamentos, ele tem aquele cinto do Batman, onde ele já tem processo isso. Ele vai com todas as ferramentas, ele estuda antes para saber qual é o equipamento, então ele já coloca as ferramentas certas, né, para não ficar perdendo tempo. Ele já leva as principais peças que provavelmente podem ser causa daquela reclamação e possíveis outros desdobramentos, e ele também tem uma rede de fornecedor muito rápido, ou seja, ele vai no local, ele sobe com aquele cinto do Batman dele ali, ele já detecta o problema, ele já passa o orçamento, ele já corrige, se tiver uma peça para repor, está na van dele, está na caixa de ferramentas dele. Se por um acaso ele não tiver, ele já tem ali um contato rápido que vai fazer uma entrega, então ele já tem uma rede, né, de assistência a ele eficiente. A gente está falando de eficiência, mas isso é um processo, né, André? Entendeu? Então não, acho que a falta de processo é o que atrasa, é o que complica, é o que trava o crescimento das empresas. É verdade, Marcelo. E assim, você citou a situação de um mercadinho. E aqui no Brasil, eu acho que até cultural. Temos muitos microempresários e eles não estão se preocupando realmente em estruturar um processo dentro da empresa. Então, quero vender, pego o meu preço ali no concorrente e quero lucrar com isso. Só pensa realmente em vender, mas não montar aquela estrutura dentro da empresa. Você, com sua experiência, quais são os principais sinais que um empresário demonstram que eles estão crescendo, mas sem processo? E quais os riscos desse crescimento sem realmente estruturar um processo dentro da empresa? Pensando nas pessoas, pensando em cada etapa para poder chegar a um desenvolvimento. Porque eles podem crescer, mas cresce sem processo estruturado. E aí depois vira uma bola de neve. E geralmente quando a gente conversa com eles, né, André, eu vejo vocês falando, poxa, sempre fiz assim, agora você quer que eu mude, né? Não é isso? E as pessoas têm essa dificuldade. Fato, Síndrome de de mudar, Gabriela, né? Eu acho que esse é um dos sinais, né? Ele entende que ele não precisa mudar, ele entende que ele não precisa evoluir. E a gente vê negócios, grandes negócios, grandes empresas, ou pequenos negócios, né? Os táxis, né? Eram grandes negócios. Quanto custava uma placa de um táxi? Quanto custava uma praça, né? Um lugar ali, a praça que eles chamam, né? Vendia a placa, o carro
Não, é a placa do carro e vendia a praça. A gente está vendo aí agora a questão dos mercados, né? Ou são os bigs, os megas os mercados aí, e agora você tem os micromercados dentro dos condomínios. Estão começando a chegar agora nos condomínios empresariais. E onde está a atualização as farmácias? Aconteceu por esse momento de consolidação, não tem mais a farmácia ali do Sr. Antônio, do Sr. Luiz, do Sr. Manuel, né? Agora tem as grandes redes. Então, é a obsolescência mesmo dos negócios. Acho que você nota quando você entra num negócio e você vê a cultura, você vê a posição onde que aquele empresário está sentado, né? Você vê o comportamento dele com os clientes, o comportamento dele com os funcionários, né? Ele gosta, se é de bairro, né? Se é numa cidade pequena, você nota que ele gosta de apresentar um status e tal, mas você não percebe ele melhorando o atendimento para o cliente, você percebe ele não melhorando a vida das pessoas que trabalham com eles. Acho que um bom reflexo, né, é nas pessoas que trabalham com Você já se deparou, né, com essa situação e mudou o pensamento desse empresário? Isso é legal. Isso acho que é difícil, né? É difícil. A gente tem uma vendedora ali, ela estava falando para mim esses dias, pô, eu gosto de vender porque eu ajudo as pessoas. Ela trabalha com a gente e isso é um DNA nosso, a gente coletou isso nela na entrevista, né? Essa coisa de querer ajudar. Então, quando a gente consegue fazer uma venda, quando a gente consegue fazer uma consultoria para uma empresa de contabilidade, quando a gente consegue fazer um serviço que agrega valor e que lhe gerou uma receita extra ou diferente ou nova para o cliente, para o empresário, né, cliente de vocês ou para vocês, isso é uma grande satisfação, né? Quando a gente consegue modificar e transformar uma realidade, né? Na grande maioria das vezes, isso acontece quando tem a predisposição, né? Só é ajudado quem pede ajuda, quem quer ajuda, né? Quem não quer, a gente não consegue. Mas, poxa, no nosso negócio, como a gente está falando de resultado, como a gente está falando lá no final, na última linha ali, a gente está falando de dinheiro, de prosperidade, muitas vezes a gente, né, nesses 20 anos, nessa forma com que a gente conduz as coisas, apoiado, né, na confiança, no relacionamento que o contador tem com a gente, e o contador vem fala, né? Quantas vezes vocês falam, precisa melhorar isso, precisa ajustar aquilo, não dá mais para fazer isso desse jeito. Aí a gente, mais uma vez, alguém de fora, alguém novo fala isso para ele, e a gente mexe em alguma coisinha lá, e a gente consegue gerar um primeiro resultado, a gente consegue então mostrar para ele que, poxa, dá para fazer melhor, e aí isso muitas vezes vira uma chavinha lá dentro, e aí ele começa a querer fazer tudo, né? Aí ele começa... Isso é legal. Então, acontece sim, Michele, da gente conseguir... Acho que vocês também lá, né? Com certeza. Eu também Passamos por isso. Passamos por isso também. Somos quase psicólogos, né? Terapeutas. Terapeutas dos clientes. Tentar né? fazer com que eles percebam valor em coisas que, ao ver deles, não tem valor nenhum. São pequenas, é verdade. Agora, assim, esses que... vamos colocar de uma forma muito positiva, né? E vamos colocar, eles vão ser substituídos pelos filhos, né? Por pessoas que vão suceder, mas muitos vão ser substituídos realmente por novas empresas que vão fazer diferente. Ou seja, acho que a gente está no momento aí, né? Não falando de política, mas falando do cenário empresarial, do cenário econômico, né? Isso a gente está falando de leis, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de evolução, a gente está falando de concorrência, né? Que agora ela não vem de um único local. Acho que é um momento diferente. E, em especial, eu tenho visto como vocês têm conseguido virar essa chavinha aí na cabeça, né, de clientes e fazer com que a empresa tome decisões muito mais assertivas. Né? E você falou algo muito interessante, que foi a questão do controle de estoque. A gente utiliza o sistema para poder controlar o estoque. Tem que saber o que você comprou, o que é que você vendeu, o que foi ali retirado, se realmente tem uma venda. E os empresários, eles não dão importância nesse controle de estoque e não sabem o quanto é essencial realmente manter
o controle para não ser penalizado futuramente. A gente tem situações no escritório que verificamos de intimação da Receita, do Estado, justamente por essa falta de controle do estoque. E se você vai conseguir controlar, é utilizando o sistema de forma correta e utilizando as peças fundamentais, as pessoas, para que elas realmente utilizem o sistema de forma ideal. É onde você organiza, então, capacita, engaja pessoas, né, dentro de um propósito, onde você organiza uma ideia e um objetivo, ou alguns objetivos estratégicos, é onde você pensa o seu passado de uma forma a estudar o crescimento, os índices, né, os resultados que você teve, os problemas que você passou e como não passar por eles, ou se passar por aquele problema, como resolver ele rapidamente, né? Começa isso, então, nessa organização, nesse planejamento com pessoas. Então, isso... vamos pensar numa empresa de serviço? Da mesma forma, uma empresa de serviço tem estoque? Não necessariamente, de ter tem. A gente trabalhou isso lá uma vez, né? Obrigação de controlar, né? Teoricamente não, né? Academicamente não. Academicamente não, mas precisa lá o seu almoxarifado para conter alguns produtos lá para poder desempenhar esse serviço. As horas de vocês, as horas de uma empresa de contabilidade é o estoque principal de vocês. E, no bom sentido, os clientes roubam a sua hora de estoque. Ele liga para te falar de algum outro problema, ele te pede uma demanda que ele não concordou em que fizesse parte do contrato de serviço, porque de vez em quando ele precisa, ou aparece alguma demanda especial e ele acha que você tem obrigação de fazer, e contador tem essa característica de atender. Né? Porque horas não é palpável, né? Então, e aí ele leva suas horas sem estar pagando. Ou seja, então uma empresa de serviço, ela precisa contabilizar o tempo gasto para a execução de cada rotina. Ele precisa medir o quanto de energia, o quanto de tempo, de material que ele utiliza para fazer aquele serviço. Então, se eu não controlo esse tempo, se eu não controlo esse material que eu uso, se eu não controlo o intelecto, porque capital intelectual que vocês contratam de alto nível, né? Então, veja, o controle, seja no mercadinho, né? A gente usou um exemplo um exemplo simples, né? De algo cotidiano, de algo que tem em qualquer bairro, em qualquer cidade, em qualquer lugar, mas vamos levar isso para uma indústria, vamos levar isso para uma empresa de serviço, né? Você não medir as coisas, você não ter esse controle e você não utilizar das informações que a contabilidade capta dele, de compra, de venda, de estoque, de números financeiros, de impostos, dos custos fixos e variáveis que ele tem com todas essas coisas, ele não reúne. O empresário, se negligenciar dessa informação importante que vocês têm lá dentro e não utilizar isso em seu favor para poder tomar decisão, para poder fechar, para poder abrir, para poder entender qual é o melhor horário de funcionamento dele, qual é o horário que ele mais vende. Claro, ele sabe de tudo isso, ele sabe um pouco de tudo isso de uma forma muito, muito genuína, né? Mas na medida certa, para ele tomar aquela decisão mais assertiva e dobrar o faturamento dele, né? É comum. A gente consegue fazer isso implementando uma ferramenta. A gente consegue levar essas ideias e fazer com que os empresários pensem nisso quando a gente faz uma consultoria ali para implementar os processos deles, entendeu, Michele? É aí que a gente consegue gerar essa transformação, né? Então, a contabilidade no Brasil, eu acho que a gente está num momento de disrupção. O empresário o MEI ali, que não sacar isso, não entender o contador como seu principal parceiro estratégico, ele está vencido, né? Dentro dessa disrupção que você fala, né, no mercado, por conta de várias mudanças que estão ocorrendo aí no mercado tributário, mudança na reforma tributária, cadastro imobiliário brasileiro, novos layouts de notas fiscais, novas tributações com relação a lucro presumido, com distribuição de lucros. Estamos vivendo realmente um momento de grandes mudanças que estão impactando diretamente a classe empreendedora, os empresários.
partindo desse pressuposto que a grande maioria dos empresários são empresários que não têm estrutura, que não têm processos, que não têm dados, que não têm pessoas, e neste momento tão importante de mudanças, vai ficar evidente que se precisa de sistemas, que precisa implementar, e muitos deles não têm. O que é que você dá de conselho que deve ser visto antes de realmente introduzir um sistema de ERP que é tão complexo dentro de uma estrutura empresarial? Pois é, né, André? Soma-se a tudo isso ainda a questão aí dessa nova tecnologia da inteligência artificial aplicada a todas as coisas, né? A telinha do celular vai acabar o vidro, né? É já uma novidade aí que começa-se agora nesse ano. Então, assim, a forma com que nós interagimos, a forma com que se trabalha, na forma com que o mercadinho vai vender, na forma que a contabilidade vai executar, realizar o seu serviço. Então, vamos trazer ainda esse adicional para esse contexto, aí para a sua pergunta. Complicado, né? É complicado, cara, entender, Complicado. sabe? Acho que daqui a 5 anos as coisas elas não vão ser mais do jeito que elas são hoje, né? As relações não vão ser as mesmas, né? Obviamente, ninguém está aqui feliz, comemorando e também a gente concordando com a maneira com que essas mudanças todas estão sendo impostas, né? E aí a gente não está aqui falando de governo, de política, não, porque isso aí independe de quem seja, isso está acontecendo no mundo, não é só aqui no Brasil, né? Mas é um ponto crucial aí para os empresários começarem a fazer uma autocrítica, a rever os seus processos, de realmente organizar as coisas e vamos lá, pessoas, processos, sistemas. Eu acho que tudo começa nesse tripé mesmo. Tudo começa ele Vai ser o pensar tripé. realmente, olha, de quem eu preciso, como eu preciso dessas pessoas, como essas pessoas precisam de mim, porque é uma correlação, né, de necessidade de ambas as partes, e como então como eu preciso me organizar com essas pessoas para poder então fazer as coisas que eu preciso, vender, comprar, atender, né, prestar o meu serviço, fazer as atividades. E sim, a gente implementar sistemas. Poxa, numa era que a gente agora está falando de automatizar processos dentro do sistema, porque uma coisa eu tenho lá o sistema, que eu preciso lançar as coisas, que eu preciso dar as entradas, que eu preciso colocar as informações fiscais, que eu preciso fazer as movimentações de entradas e saídas, contas a pagar, contas a receber, né? E a gente vem, isso é básico. E aí a gente já está indo para um outro ponto, onde essas coisas começam de forma automatizada. Eu falo com o meu fornecedor aqui por mensagem e ele já emite lá, o meu sistema já admite aqui, já lança o meu contas a pagar, já faz a configuração do... Você está me entendendo? Então, o básico, muitas empresas ainda não estão fazendo, não está fazendo, e a gente já tem essas automações que você está me entendendo? Sim. Entendi. É muito louco isso. É muito louco isso está acontecendo na cabeça desse empresário. A gente poderia até aqui aproveitar um momento e deixar um alerta para você, empresário. Estamos realmente vivendo um momento altamente diferente do que já vivemos em outros momentos. E os dados, o sistema e as pessoas vão ser extremamente importantes para vocês, principalmente os pequenos empresários, que precisam ter essa estrutura, que precisam crescer, pois caso vocês não evoluam nesse processo de trazer isso como um ponto importante e primordial, acima de tudo, para o seu negócio, possivelmente as grandes corporações estarão muito mais bem preparadas e vocês terminarão ficando sucumbidos com tanta coisa que realmente está acontecendo. Então, um alerta, né, para quem está nos assistindo agora, é realmente um momento extremamente importante e precisa tomar decisão agora, porque 2027 a reforma tributária já está aí a todo vapor e quem não estiver preparado com empresas de sistema,
com empresas de contabilidade, com empresas de gestão, para preparar e fortificar vocês, vai ser realmente muito difícil. E ninguém cresce sozinho. Uma pequena empresa, uma grande empresa, ela precisa de consultoria. Vamos pegar aqui, né? Já que você está falando aí com o seu público, com seus clientes, com seus futuros clientes. O contador, a contabilidade é alguém que... Poxa, a gente vê... Quantas vezes a gente vê uma empresa, no momento em que dá um estalo, aí ela vai lá e contrata um consultor externo. Aí esse consultor externo começa a pedir informação de quem? Da contabilidade, e começa a perguntar se ele tem informação no sistema, né? Aí é muito comum o contador não ter as informações porque o empresário não mandava as informações, e também não tem sistema porque ele não utilizava um sistema ou não utilizava bem o sistema. Então, empresário, poxa, vamos lá, parte fiscal, parte folha de pagamento, bacana, né? Continua sendo feito, mas não negligencie as informações da sua empresa, as informações financeiras, as informações administrativas da tua empresa para o contador. O governo já sabe de tudo, né? Ele sabe de quem ele compra, para quem ele vende, quanto que a gente recebe, todo o CPF dos nossos familiares e dos funcionários e dos familiares, está tudo entrelaçado ali, eles, enfim, não adianta achar que a gente está escondendo. Então, o contador é o primeiro consultor com quem você deve conversar, a primeira pessoa com quem você precisa pedir para ele ajudar a analisar seus dados, a sua vida, o seu ciclo, os ciclos anteriores, projetar os ciclos futuros, quais são os riscos que está correndo, né? E boas contabilidades como a Onyx têm se preparado para ir além do trivial, ir além desses números que já passam ali. Tem uma capacidade, tem uma equipe, né? Poxa, você tem lá a Michele, uma profissional que é responsável pelo RH de vocês, pela gestão de pessoas? Pela coordenação geral. Pela coordenação geral das pessoas. Olha quantas informações, quantas ideias, quantos insights. Olha que consultoria que a Michele poderia, ou com certeza alguns clientes que fazem isso. Então, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto sim, então eu preciso preparar minha equipe, eu preciso organizar as pessoas, eu preciso motivá-las da maneira correta, eu preciso ouvi-las, né? São elas que fazem o negócio, eu preciso entender se está justo para elas o trabalho que elas estão fazendo aqui, como é que a gente pode ganhar mais. E é o foco principal de um líder, né, Marcelo? Realmente treinar a sua equipe. Muitas vezes elas sabem de problemas e as origens dos problemas que tem na empresa que às vezes nem o dono sabe, né? E vocês falaram das mudanças que estão ocorrendo no Brasil, e a gente tem situação ainda de empresários que não querem enviar um simples extrato bancário, porque não quer que o contador saiba da vida financeira dele. Porque ele acha que ele vai pagar mais imposto. Né? Ou ele acha que o contador vai cobrar mais caro. Deles, né? Não, o governo já sabe, já tem o extrato dele todo dia ali, a Receita sabe do extrato, é obrigado a informar, né? Então, isto. Legal, organizou isso direitinho, agora vamos implementar tecnologia, porque o que é tecnologia? A tecnologia não é algo para travar, e a tecnologia também não é o fim, né? A tecnologia é o meio, né? Você pode escolher várias, é o carro que te leva de um lugar ao outro. Eu posso escolher mais rápido, eu posso escolher de forma mais confortável, eu posso escolher de forma mais segura, eu posso de avião, posso de bicicleta, posso de trem, eu gosto de moto, né? Então, a tecnologia é o meio, é o veículo, é o tipo de carro de veículo que você quer escolher. Qual é o fundamental e o mais valioso de tudo? É a informação. Como ele trata a informação, como ele gera essa informação, como ele estuda essa informação para tomar decisões. E se ele não implementar isso dentro de um sistema, né, André? Você tem ali informações da empresa toda. Hoje você tem ferramentas de processo, você tem ferramentas de gestão do tempo, você tem ferramentas de automação para automatizar o sistema que você usa, não tem? Para fazer as coisas. E você tem um batalhão de gente lá, né? Você não tá pensando em mandar a gente embora, tá? Não. Pelo contrário, está crescendo lá, né? Mas está crescendo cliente, certo? Então, como é que você consegue atender um número maior de clientes sem aumentar proporcionalmente o número de pessoas, mas melhorando a eficiência e o atendimento para os seus clientes? Então, acho que é isso. Empresários de contabilidade se ligaram nisso,
né, na sua grande maioria, e acho que vocês estão fazendo aí um bom trabalho, porque tem esse trabalho educacional, né, um outro pilar, né, da cultura, né, de uma cultura organizacional, que o que a gente está fazendo aqui hoje. Isso aqui está sendo feito para quem? Para os seus clientes, né? É. Que mais? Muitas informações aí, né? Mas vamos lá. Falamos do processo, falamos da gestão, falamos dos dados, mas no que diz respeito às questões financeiras, efetivamente, resultados serão alcançados e almejados, trazendo lucratividade para a empresa a partir dessa linha que nós traçamos aqui. De fato, isso traz resultados financeiro para a empresa quando investimos em capacitação, treinamento, sistema, processos? Sim, André. Acho que o básico, como é que é? O óbvio precisa ser dito, né? Isso é tão óbvio. A pessoa, um atleta, o que ele faz para ele ganhar uma competição? Ele treina, né? E aí não é só antes do treino, né? Ele passa o ano treinando, ele faz exercício para cada músculo que é importante. É a mesma coisa, né? Então fala, né? O básico bem feito vira extraordinário. Bem feito, né? Então, com certeza, André, e isso vai refletir no faturamento, isso vai refletir na lucratividade, né? Porque muitas vezes não se trata de aumentar o faturamento, muitas vezes se trata de melhorar a margem de lucratividade da empresa, melhorando a eficiência de como eu compro, de como eu executo o serviço, do tempo que eu levo para fazer esse trabalho. Muitas vezes, poxa, ele abre mão de contratar alguém com uma mão de obra mais qualificada, mas, poxa, qual é o resultado que ele vai ter com a mão de obra mais qualificada? Ou ele abre mão de contratar um bom sistema. Não, isso é despesa. Aí ele contrata aquele sisteminha básico só para poder fazer a emissão da nota fiscal. Então, acho que é por aí, André. Justamente, você tocou no ponto que eu gostaria. Justamente esse. Quando eu lhe provoco para poder você dizer se realmente esses investimentos trazem resultado, eu lhe pergunto para poder mostrar para o empresário que investimento em tecnologia é realmente um desembolso, mas que a longo prazo vai trazer um resultado para ele. E o porquê disso? Porque nós batemos papos com diversos empresários ali e eles nos perguntam: poxa, André, eu vou gastar esse dinheiro todo para poder colocar um enterprise, recurso planning, vou colocar um sistema, é muito caro, eu não tenho dinheiro para poder fazer esse investimento. E aí ele se depara entre a cruz e a espada. Invisto ou não invisto? Se eu investir e não me der resultado? Então, você nos trouxe a sua fala dizendo que sim, traz resultado. Traz resultado. Eu acho que muitos se frustram porque em algum momento ele tentou fazer, mas ele não fez de forma coordenada, não fez de forma planejada, não deu resultado, então ele gastou dinheiro. Ele viu a experiência mal sucedida de alguém, ele olhou para o vizinho, né? A grama do vizinho. A grama do vizinho é mais verde do que a do outro. O vizinho não está fazendo isso e a grama dele está verdinha, né? Ele nem molha e está verde, né? Ele nem molha, eu nem vejo ele molhando e está toda verdinha. A minha, eu estou aqui, comprei mangueira nova e tal, e estou passando o produto. E não é bem assim, né? Então, acho que não vejo nada na vida, né, tendo bom resultado, não vejo bons frutos se a gente não planta, né? A gente vê, poxa, a gente está falando, olha o oposto, né, no Brasil, agricultura, né? O quanto esses caras têm investido em tecnologia. De 2 anos para cá, eu viajo muito no interior da Bahia, né? Eu ando muito pelo Brasil, eu gosto de andar de moto, e eu ando muito pelo interior da Bahia, seja porque eu gosto de ir na Chapada Diamantina, em lugares assim, minha família é do interior lá de Cordeiros, mas eu viajo muito atendendo empresas de contabilidade, indo nos eventos de contabilidade, fazendo as consultorias. Então eu vou para Xique-Xique, a gente vai lá para o extremo sul em Teixeira de Freitas, a gente tem, enfim, Oeste, em Barreiras. E, cara, a última viagem que eu fiz, assim, foi para atender uma contabilidade, foi indo para Xique-Xique. Cara, o que está acontecendo ali?
né? Você passa nos lugares assim que marca no painel ali da moto 39 graus, cara, 37, aquele calor escaldante, mas você olha ali no horizonte, tudo verdinho, tudo automatizado, a gente está vendo os drones, né, para fazer irrigação, para poder semear, para poder colocar os defensivos agrícolas, né? O que é isso? Né? Muitos podem dizer que isso, né, tá tirando emprego? Não sei. Eu vejo que nesses lugares onde isso está acontecendo, a gente vai no comércio e o comércio está pujante. A gente vê, né, uma situação das pessoas melhor, a gente vê bons restaurantes e as pessoas tendo a condição de ir, né, de curtir essas coisas, enfim. Então, investir em tecnologia, investir em melhoria de processos, investir numa boa contabilidade, porque, né, empresário, por favor, não finja que paga o seu contador para o seu contador fingir que faz a contabilidade para você, né? Não, eu finjo que pago, ele finge que faz o serviço, né? E vamos seguir, né? Fingir aquilo aí, eu pago pouquinho, ele também me entrega pouquinho, né? Não tem um bom serviço de graça, não existe almoço de graça. Então, é o seu conselho, né, Marcelo, para os empresários? Investir em tecnologia e investir em uma boa contabilidade. Investir numa boa contabilidade. E qual é o seu conselho para os contadores assumir um papel mais estratégico? Então, isso é legal. Isso aí a gente conversa bastante, né, André? Cara, eu acho que assim, ó, um bom exemplo é seguir o exemplo da Onyx. Acho que um bom exemplo, eu conheci a Onyx em 2006, 2007. Eu conheci o André e o Lorival. Ali foi um dos 3, 4, 5 primeiros clientes que eu vendi o sistema da Domínio. A gente ficava ali no Centro Empresarial Iguatemi. E eu visitei lá o André, né? Um monte de papel, um monte de caixa, já era uma equipe média, mas enfim, parecia um escritório, um despachante, uma coisa assim, né, André? E hoje a gente entra na Onyx e a gente percebe, uau, peraí, né? Uma baita de uma recepção, uma porta legal, uma luz especial, uma mesa muito bacana para... Poxa, não é sobre a mesa, não é sobre a luz, não é sobre a porta, é sobre a experiência que vocês provocam no cliente, a segurança com que vocês passam para os clientes, as ferramentas que vocês adquirem, né? E está sempre olhando novas coisas, para atender melhor, para atender mais rápido, para ter mais tempo, então, de conversar com o empresário e fazer esse trabalho. Então, passa por aí mesmo. Tudo isso que a gente está falando aqui, para a gente é bem tranquilo de falar com vocês, porque eu conheço um pouquinho, né, dessa trajetória da Onyx, e do né? mundo contábil do também, mundo contábil, a gente conhece bastante do mundo contábil e a gente conhece bastante, assim, sobre vocês, né? Então é isso, o que vocês fizeram? Eu vejo lá, né? Você tem uma salinha lá, tem um cara que faz você tem um consultor para as pessoas. Não, você tem um consultor lá que te ajuda a sim, pessoas. Isso. Processo de pessoas. Um consultor de gestão de pessoas. Você me falou isso acho que há 2 anos atrás ali, que eu fui lá e falei, pô, que legal, né? Eu fui lá te visitar também há uns 2 anos atrás, vi que você mudou e, poxa, que bacana. Vejo o quanto vocês estão investindo em processo, melhorando as tecnologias de vocês. É isso, então não importa se é o mercadinho, se é o fazendeiro, se é a indústria. Não tem muito... Não tem segredo e também não tem mágica, né? É fazer o que vocês estão fazendo. Quem são os seus clientes que estão crescendo? São aqueles que te pagam melhor? Sim. São aqueles que te cobram as informações da contabilidade? Sim. São aqueles que pedem para você analisar os números deles para frente? Sim. Quem são aqueles clientes que estão reclamando, que falam que estão te ligando de vez em quando pedindo para reduzir o valor da contabilidade porque a coisa está difícil, porque são aqueles que estão negligenciando a informação. Dadas informações. São aqueles que não estão te pagando bem, são aqueles que você vê que não estão tendo boas práticas de gestão com a própria empresa deles, ou seja, que não estão cuidando bem da casa. Não depende só do contador, né, Marcelo? Depende também dos empresários quererem as informações, quererem estar mais perto dos contadores. Né?
Precisa É tão de uma... simples, assim, não é que é simples, é fácil, não estou falando que é fácil, mas é tão simples você parar para analisar para o que dá certo e o que dá errado, né? Sim. Tu precisa ter justamente essa mudança de mentalidade. Nós lá da Onyx não medimos nenhum tipo de esforço para poder fazer investimentos em inovação, tecnologia, capacitação, treinamento, ambiente. Todas essas variáveis são extremamente importantes para que um negócio realmente cresça com propósito. Nós temos o propósito de ser uma contabilidade consultiva que realmente se aproxima dos nossos clientes como um parceiro, como a parceiro do contador. Você, enquanto parceiro dos contadores, e nós, enquanto parceiros dos nossos clientes, empresários e empreendedores. Pois quando temos essa junção bem alinhada, bem coordenada e bem firme no propósito final, que é alavancar e crescer com base sempre sólida, evidentemente que cresce ele enquanto cliente e cresce a empresa que está por detrás o assessorando nas questões contábeis, fiscais e legais. Então, nós realmente não medimos esforços. Você foi o nosso iniciante na questão realmente de sistema, e como você bem relatou, há 20 anos atrás tínhamos uma estrutura altamente ultrapassada, conservadora, mas no transcorrer dos anos a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai buscando novas tecnologias, novas formas de gerir e conduzir o nosso negócio enquanto contadores. E não para, né, André? Não para. E não para. A todo E não para. instante, a todo momento, acompanhando mudanças. A gente trabalha no nosso escritório, nós somos vizinhos ali de prédio, a gente trabalha num lugar, hoje eu acredito que 60% das empresas de contabilidade ficam ali no caminho das árvores, ficam aqui no caminho das árvores, né? Antigamente era no comércio, e eu ia para lá muito e tal. Hoje não precisa muito, né? Você falou, Marcelo, você visita. Então hoje a gente vai andando ali no escritório, ficam tudo aqui pertinho. E assim, rotineiramente eu cruzo com as pessoas de várias contabilidades, né? Porque eu conheço os funcionários. E, poxa, a gente percebe, né? O uniforme, mas a condição do uniforme, né? A condição do se arrumar, né? Onde comem. Ou seja, o ambiente que vocês têm lá para as pessoas, tem um lugarzinho lá para as pessoas descansarem, se está com dor de cabeça, ou se precisa estudar, ou se precisa se concentrar num trabalho mais dedicado. Ou seja, veja, mas isso é custo? É custo? Não, é investimento. Investimento nas pessoas que, consequentemente, você investem no mais capital clientes, intelectual dela, na maior harmonia, a maior satisfação de estar naquele ambiente clientes. E, consequentemente, a ponta final, que é o cliente, ela vai ser beneficiada com isso. Entendeu? Então, assim, não tem investimento, não tem investimento errado. Investimento, né? Nessas coisas. Pessoas, melhorar os processos, melhorar o seu clima, o seu ambiente organizacional, implementar em ferramentas, né? O que mais? É isso, Marcelo. A gente ficaríamos aqui horas batendo um papo, conversando, mas chegou ao final e gostaria aqui de agradecer mais uma vez a oportunidade que você nos deu de fazer parte aqui do nosso podcast, trazendo sempre informações importantes para os empresários, para os empreendedores e também para contadores que nos assistem. Então, mais uma vez, muito obrigado. Deixo o espaço aqui agora para você fazer um pouco da merchandising aí da sua empresa. Fique bastante à vontade com relação a isso, meu amigo. Obrigado, André. Obrigado. Obrigado. Antes de falar um pouquinho da nossa empresa, reforçar, né, o carinho, o agradecimento que a gente tem pelo André, pelo Lorival, por toda a equipe da Onyx, fazem parte da minha trajetória. Eu me lembro, o André é uma pessoa sorridente e ele me recebeu sorridente assim, desde a primeira vez que eu fui lá vender. Eu vi uma telinha azul no escritório dele lá, eu falei, poxa, aqui eu vou vender, e de fato a gente conseguiu fazer isso. Agradecer essa oportunidade e parabenizar vocês pelo crescimento, por esse desenvolvimento. É realmente assim... Deveria ser normal, né? A gente vê isso em todos os ambientes corporativos, em todas as empresas de contabilidade.
infelizmente, não é uma realidade. Então, parabéns pelo básico bem feito, tá, né? Parabéns pelo básico. Mas não, parabéns porque vocês fazem um básico muito bem feito. A Parceiro do Contador, André, é uma empresa que vamos falar assim, eu tenho uma trajetória de 20 anos no segmento contábil. Eu sou natural de São Paulo, nasci lá por acaso, mas eu vivo na Bahia desde a infância. Meu pai é baiano aqui do interior da Bahia. E em 2006, então, eu comecei a trabalhar no segmento contábil pela Domínio Sistemas. E desde lá, nós sempre fizemos, porque o papel era vender um sistema e implantar. Mas a gente sempre tentou fazer isso com uma proximidade, de uma forma consultiva, né? Criando esse relacionamento que a gente tem com você e com várias empresas de contabilidade. E há 10 anos eu resolvi empreender. Então, nós abrimos o nosso primeiro CNPJ com o objetivo de representar algumas soluções, mas a gente então começou ali a fazer um trabalho mais colaborativo, mais consultivo também, de ajudar as empresas de contabilidade a melhorar processos, sistemas. Naquela época, nós não tocávamos muito em pessoas, porque nós não tínhamos alguém para poder fazer isso, a gente sempre indicava algum parceiro, hoje não. Então, hoje nós temos uma consultoria de transformação digital contábil, onde nós ajudamos as empresas de contabilidade a melhorar esses 3 pilares: processos, pessoas e sistemas. E olha que legal, quando a gente melhora pessoas, a gente consegue, a própria empresa de contabilidade, ela consegue implementar muito melhor, sozinha, de uma maneira mais autônoma, os processos e os sistemas. Vocês já estão nessa fase, né? Vocês já fazem a maioria das coisas sozinhos. Nós representamos a Windel, que é uma empresa, um RP, hoje é o RP que nós representamos para micro, pequenas e médias empresas, né? Que organiza não se trata de vender um sistema, se trata de conversar com um cliente de vocês, com o empresário, entender como ele funciona, conversar com ele e ele nos dá a permissão da gente encapsular o processo dele dentro do sistema. Não se trata de ir lá e configurar o sistema, se trata de ensinar as pessoas que utilizam o sistema a utilizar o sistema. A gente sabe da dificuldade de mão de obra, então nós aprendemos a fazer isso de uma forma muito próxima, de uma forma muito parceira. O nosso suporte aqui, então a gente vai no cliente para vender, a gente vai no cliente para implementar, a gente vai no cliente toda vez que é necessário. Nós temos hoje também aí uma solução de um ERP com um nível melhor, no sentido para atender a grandes empresas, médias e grandes empresas. E temos algumas soluções aí financeiras, algumas soluções de recuperação para trazer mais receita para as empresas. Então, resumindo, Marcelo, o que a Parceiro do Contador é? A Parceiro é um agente de transformação. É um agente de transformação digital, é um agente de transformação cultural, especialmente para as empresas de contabilidade. A gente nunca procura diretamente lá o dono do mercadinho, o dono da indústria, o dono da empresa de serviço. Nós temos um relacionamento com o contador nos conhece, vocês nos conhecem, sabe de empresários que têm aquela necessidade específica, confia na gente e a gente vai até o cliente e normalmente a gente consegue lá fazer essa mudança, essa transformação na realidade das empresas. Então, nós somos um hub de soluções, de serviços proprietários, de serviços e soluções que nós representamos para o segmento contábil e para as empresas de contabilidade, sempre levando eficiência para as empresas e gerando integração com as contabilidades para que as contabilidades consigam entregar um melhor serviço para os clientes. Olha, né, o que a gente falou aqui o tempo inteiro. Então, nós ajudamos vocês a ajudarem os clientes de vocês, que consequentemente ajudam vocês e vocês ajudam ele. Então, é um ciclo, a gente se coloca ali como uma parte integrante dessa engrenagem que faz esse ecossistema funcionar. Pronto. É isso aí, meu amigo. Mais uma vez, obrigado.